Om Tat Sat, Namaskar. Bem-vindos para mais uma edição do Open Course. Essa edição VVY 2024. Nós estamos iniciando mais uma série de estudos, mais uma jornada de estudos que são oferecidos nesse projeto que chamamos de Open Course, onde, através dele, nós primeiramente oferecemos algumas das propostas de estudos que nós temos desenvolvido ao longo do ano, como projeto de introdução aos estudos da formação VVY do ano corrente, ou seja, para 2024, que é quando nós abrimos as matrículas, agora em outubro, nós teremos então a oportunidade de apresentar alguns dos novos estudos que são introduzidos na formação de instrutores de Yoga do VVY School. Na edição deste ano, estamos aqui em setembro de 2023, portanto, durante setembro, outubro e novembro, nós oferecemos esses cursos abertos, são estudos de temas relacionados com Yoga, com autoconhecimento, com autorrealização, através do Yoga, e todos eles fazem parte dos estudos preparatórios para a formação em Yoga. Então, mesmo que você não faça a formação VVY, ou mesmo que você não tenha interesse em se tornar profissional em Yoga, conosco ou com qualquer outro profissional que esteja oferecendo formações, cursos de Yoga, o que você vai aprender ao longo desses estudos, ao longo dessa jornada, irá somar em sua vida. Até porque o que nós acreditamos e é o que nós investimos é em conhecimento, técnicas e metodologia para que qualquer pessoa, com qualquer objetivo, tenha, a princípio, o desejo de se conhecer e se desenvolver, se aprimorar, desenvolver as suas qualidades, as suas virtudes e alcançar assim uma ascese qualitativa, uma mudança qualitativa em sua consciência, esses estudos certamente irão trazer esses resultados para você. E naturalmente, todo o conteúdo para esta edição do Open Course se dirige única e exclusivamente ao seu desenvolvimento espiritual. O tema principal são as dimensões do Yoga na ascese interdimensional do indivíduo. Porque nós estamos realmente acreditando, dentro de todo o embasamento que nós temos, já há 20 anos atuando como profissionais em Yoga e formando instrutores no VVY, nós vemos então algumas mudanças, como nós vimos e estudamos no Open Course de 2022 para 2023, onde nós apresentamos o novo horizonte do Yoga. E esse novo horizonte, ele se efetivou. Se você estudou conosco na edição anterior, você viu ali algumas bases, alguns princípios, bem como também o Open Course de 2021, onde nós começamos já a direcionar todos esses estudos para o ponto em que nós chegamos em 2023. Portanto, toda a abordagem está dentro dessa visão das dimensões do Yoga no processo de ascese interdimensional individual, certo? Então, toda abordagem é, sem dúvida alguma, focada no seu desenvolvimento espiritual, na sua autorrealização espiritual. Caso o seu objetivo seja de se tornar um profissional em Yoga, essa base de conhecimento já vai lhe preparar muito bem para ter realmente, primeiramente, o seu desenvolvimento como ser humano, para aí sim adquirir o conhecimento profissionalizante do Yoga. Então, essa edição ela visa abranger qualquer pessoa que tenha sinceramente desejo de conhecimento para o seu aprimoramento pessoal e, consequentemente, o aprimoramento profissional e principalmente o aprimoramento espiritual, o despertar da consciência interdimensional do seu ser. Nessa primeira série de estudos, nós vamos então abordar, são 3 aulas, começando hoje, dia 2 de setembro,
E no próximo sábado, ou em mais 2 sábados, né, nós vamos estar aqui então nos encontrando para a continuidade desses estudos. Então, nessa primeira aula desta primeira série, a série é A Luz do Conhecimento no Yoga, nós vamos então abordar alguns elementos essenciais, como ocorre a aquisição do conhecimento. Então nós vamos tratar sobre as bases do conhecimento, como que nós podemos adquirir, ou como ocorre o processo de aquisição desse conhecimento, quais são as fontes, quais são as vias para acessar esse conhecimento. Todo o processo, então, do que é o conhecimento dentro da visão do yoga. E, naturalmente, nós vamos utilizar elementos da tradição dos Vedas. No entanto, o yoga não é algo, talvez, visto como blasfêmia. Talvez para alguns pode ser que seja adquirido esse tipo de abordagem como uma blasfêmia, aqueles mais fanáticos. Mas o que nós constatamos nos últimos anos de pesquisas, principalmente eu, no campo de estudos, bem como também alguns dos instrutores que se formam e fazem parte da nossa grade de pesquisas, podemos dizer que o yoga ele transcende o próprio Veda. Embora os Vedas tragam o conhecimento sobre o yoga, e você vai entender isso ao longo dessas 2 séries que teremos ao longo de setembro, o conhecimento do yoga ele está presente nos Vedas por uma questão histórica, por uma questão até mesmo epistemológica. Mas o yoga transcende os Vedas. E dando um passo a mais, o yoga é a própria base para os Vedas. Em outras palavras, podemos entender que o yoga ele é anterior aos Vedas. Dentro do contexto, né, desse plano físico, desse mundo material, dessa dimensão toda em que estamos tratando. Então, a proposta ao longo desses estudos não é ficarmos presos a dogmas, ficarmos presos a certas regras que foram estabelecidas, não é, padrões que foram definidos e que torna, naturalmente, tanto o yoga como os Vedas um material de relíquia religiosa, o que é completamente limitante para todas as dimensões possíveis que o ser humano pode adquirir, tanto com base nas escrituras dos Vedas, como também e principalmente com uma experiência direta dentro do yoga. Com a experiência no yoga, uma experiência direta, uma experiência visceral, né, dentro do conhecimento que vai ser apresentado em relação às dimensões. Então, tanto a primeira série quanto a segunda série de estudos de setembro e também a série que nós vamos desenvolver para outubro e, consequentemente, a conclusão desses estudos em novembro, com essas séries você estará entendendo claramente todo o contexto atual que tem aflorado nos últimos anos. Tudo que trata sobre dimensões. Então, a ideia é compreender este conhecimento não com base em crenças, não com base em sistemas religiosos, não com base nem mesmo em sistemas filosóficos, muito menos com base em dogmas religiosos, mas sim em sua consciência. O yoga é primariamente consciência. Então podemos entender que o yoga é um estado de consciência que você adquire, que você alcança. Você precisa desse conhecimento, precisa entender esse sistema, como que ele é, como ele funciona, para você se utilizar desse sistema e acessar diretamente a sua consciência neste estado de consciência.
Eu sei que pode parecer às vezes um pouco ainda abstrato o que está sendo dito, mas você vai entender em detalhes como isso ocorre já nesta primeira aula. Tá bem? Então o que eu quero te pedir é: desfaça todos os condicionamentos, todas as premissas, todos os conceitos pré-concebidos e apenas deixe sua consciência acessar os dados, as informações que serão trazidas, apresentadas aqui neste Open Course. Não é por acaso Open, abertura. Course é apenas um dos cursos possíveis, um dos percursos possíveis para essa abertura. Mas não é somente a abertura do VVY, da formação de instrutores, que é considerada a mais bem conceituada formação de instrutores de yoga do Brasil, em outras partes também, mas modéstia à parte, vamos ficar somente com o Brasil. E o fato de termos já recebido esse tipo de reconhecimento se deve à base de conhecimento que nós trazemos e, ao mesmo tempo, um completo desprendimento, não das raízes desse conhecimento, mas sim das configurações ideológicas, configurações dogmáticas, configurações religiosas que se desenvolvem sobre esse tipo de conhecimento. Então, para que isto não ocorra, para que isto possa realmente permitir, um processo natural de cada indivíduo dentro de sua própria experiência na vida humana, adquirir esse conhecimento e se transformar. Por isso que a temática toda gira em torno das dimensões. E o que são essas dimensões? A primeira delas é que nós vamos ver hoje, o conhecimento. O conhecimento seria como uma primeira lâmina, uma lâmina, não é? Uma lâmina de cristal, uma lâmina de vidro, onde você então tem ou capacidade e ferramentas para ver através desta lâmina de cristal, ou sem o conhecimento, sem as ferramentas, sem a consciência, esta lâmina é então tingida, coberta por algum tipo de impedimento, uma tinta, um conceito, uma crença, uma limitação, um condicionamento, uma dependência qualquer, que impede de ver o outro lado do vidro. Agora ele se torna um espelho. E se tornando um espelho, naturalmente você não vê a realidade, você vê aquilo que a sua mente projeta com base naquilo que ela já experienciou, e experienciou dentro de um campo totalmente produzido artificialmente para a sua experiência humana. Por exemplo, todo o contexto que nós temos vivido já nos últimos 200 até 300 anos, principalmente ao longo do século XX, todo o condicionamento social que foi estabelecido, todo o condicionamento cultural, todo o condicionamento religioso que foi colocado para que você vivesse realmente preso em um cativeiro, sem perceber. E eu não quero aqui alarmar, não é essa a ideia é ajudar você a romper essas cortinas ilusórias, tão bem conhecidas como Maya, e tão bem representada nos últimos anos, pelo menos nos últimos quase 20 anos, praticamente 20 anos, no conceito midiático de Matrix. Matrix é a grande Mater, a mãe. Porém, essa mãe não é a verdadeira mãe. Não é? Essa mãe Maya, a ilusão, ela encobre a verdadeira Mater, a verdadeira Matrix. A verdadeira Matrix é a potência criadora, feminina, que podemos simbolizá-la até mesmo como sendo Bhumi, Gaia ou a Terra. É um dos polos, é o polo feminino, criador. E o outro polo é justamente Purusha, a consciência. Não é? O polo masculino pode ser representado pelo Sol, a vitalidade, a luz,
a energia, a consciência. Então, consciência e a energia criadora. Esta é a verdadeira Mater, a verdadeira Matrix. Então nós somos, pelo menos nas condições biológicas que possuímos atualmente no corpo humano, consciência e biologia terrena. Consciência, Purusha, e biologia terrena, biologia do corpo. Então nisso nós podemos trazer também contextos para uma exobiologia, ou seja, as formas biológicas em outras dimensões, em outros planetas, não é? Em sistemas superiores de existência, como nos planos celestiais, planos espirituais. Nós não vamos chegar a abordar isso nessa aula, mas nós vamos já dar bases para que você tenha a capacidade também de discernir todo esse contexto atual de informações muitas vezes confusas em relação a todas essas abordagens midiáticas também e de controle, naturalmente. Portanto, entendendo o que é realmente, onde você realmente está pisando, não com os pés, mas com a sua consciência. O que você está tocando, não com suas mãos, mas com sua consciência. O que você está vendo, ouvindo, não com os seus sentidos, mas com a sua consciência. É justamente isto que o yoga proporciona. E podemos incluir aí no que você está crendo, o que você está lendo, aprendendo, estudando, não com a sua mente, o seu intelecto, mas com a sua consciência. Isso implica, portanto, no desenvolvimento de uma intuição superior, a conjunção do Anahata Chakra, da intuição humana, com o Ajna Chakra, a inteligência discriminadora, Buddhi, a intelecção, ou seja, a união da consciência com a terra, o elemento terra do seu corpo, o elemento terra da sua biologia. Então, a utilização desse corpo, que é chamado também de kshetra, ou o campo onde nós agimos, e que não é somente o corpo, mas todo o campo que envolve onde esse corpo está agindo. E isso capta informação, isso capta percepções, mas sem a consciência, todo esse processo ocorre apenas na dimensão física que está condicionada a esta matrix. A matrix ilusória. Porém, com o acesso à consciência original, que é o seu verdadeiro eu, você traz essas informações para outra dimensão, a dimensão da inteligência, Buddhi. E com a inteligência você tem a luz da consciência para ler, e não a leitura dos textos, né, das palavras, mas ler os códigos que estão presentes em tudo que é percebido pelos sentidos, decodificado pela mente. Mas se a mente não tem a luz da consciência, ela vai decodificar com as informações que ela já traz. Informações condicionadas pela educação, pelos sistemas de crença, pelos sistemas ideológicos, pelos sistemas que nós conhecemos muito bem já nesse plano de confusão da existência humana neste mundo. Ou seja, o conhecimento que o yoga traz e ao mesmo tempo o conhecimento necessário para acessar o real yoga, a real dimensão do yoga, é a sua própria consciência. Sabemos, e aqui é bom já informá-los novamente disto, que o verdadeiro eu ele é constituído de 3 características intrínsecas. Sat, Chit, Ananda. Sat é eternidade real. Não é uma eternidade imaginária, uma eternidade platônica das ideias. Eternidade real. Você é eterno e a sua experiência que está ocorrendo agora é uma experiência eterna. Porém, está sendo analisada com uma razão, com uma mente, com os sentidos temporários. Então você tem que ir para a dimensão de Sat, eternidade real da sua existência. Chit, consciência plena de conhecimento infinito. Tudo que você busca, todas as informações, conhecimentos, instruções,
livros, tratados, tudo isto é apenas a senda, não é o objetivo. É apenas as placas, as setas, o seu GPS para atravessar a existência material, para atravessar as ilusões que podem ocorrer. Mas são apenas instrumentos, não são objetos de fetiche, de adoração, de dependência, de religião. Transcenda, porque o conhecimento está todo na consciência. Conhecimento verdadeiro é a própria consciência. Se você acessa a consciência, todo esse conhecimento é acessado instantaneamente. Atualmente nós temos visto constatações a partir da física quântica, da mecânica quântica, esses conceitos que eu estou trazendo para você. Eu estou embasando nos Vedas, estou embasando na ciência do yoga. Mas todas essas bases servem para as bases de toda a teoria moderna da ciência, tanto da neurociência como também da mecânica quântica. Então isso tudo está já em você. Perfeito? Terceiro, Ananda. Ananda significa que esse ser que nós somos, intrinsecamente, ele é imenso, infinitamente prazeroso. Nós temos o prazer, a experiência do amor pleno dentro de nós, a satisfação infindável dentro de nós. Mas o dentro de nós não é apenas esse corpo, dentro desse corpo. É o estado de consciência do verdadeiro eu. Certo? Então, os sentidos, eles nos enganam. Eles têm que ser usados com a luz da consciência. E para acessar essa luz da consciência, nós temos então que compreender o conhecimento. Tá bom? Então, o que eu quero pedir para vocês, essas séries de estudos ficarão disponíveis por um período nas plataformas que estão sendo apresentadas nesse momento, ficarão por um período. Depois, esse material todo vai ficar somente disponível na escola, aliás, na formação VVY, né, no VVY School, para aqueles alunos que se matricularem, que fizerem a formação, tá? Ou para aqueles que queiram assistir isso depois. Nós vamos conseguir disponibilizar esse material também, mesmo para aqueles que não queiram fazer a formação. Será disponibilizado como um estudo gratuito, mas dentro da formação VVY. Então você vai ter acesso a mais informações. Para isso é importante que vocês estejam inscritos. No link da descrição desse vídeo, em qualquer plataforma que você estiver assistindo, você se cadastra para poder receber as orientações de como acessar esse material, caso você perca o período que vai ficar disponível livremente aqui pelo canal em que você está assistindo, ou pela plataforma em que você está assistindo. Dito isto, eu quero que vocês então, que estarão vendo isto no momento, né, até o período em que ficar livre e disponível, deixe qualquer dúvida nos comentários. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Essa aula está gravada, não está sendo feita ao vivo, tá? Portanto, o meu interesse é ajudá-los. Havendo dúvidas, não foi ao vivo, não tem problema. Esquece essas ideias todas mirabolantes de aulas ao vivo. Aulas ao vivo nós fazemos dentro da plataforma da formação VVY, para os alunos da formação. Por uma questão mesmo de didática da nossa metodologia. Mas aqui não tem problema, você vai assistir essa gravação. Você está assistindo essa aula como se fosse a primeira vez. Se você assistir daqui a pouco, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, é como se você estivesse assistindo a primeira vez, porque esta é a força do conhecimento verdadeiro. Ele é atual, sempre atual. Então, a partir do momento que você assistiu, havendo dúvidas, coloque nos comentários, eu estarei acompanhando e estarei respondendo suas dúvidas. Ok? Então, a primeira abordagem desse conteúdo da aula de hoje. Aquisição do conhecimento. A aquisição do conhecimento pode ser entendido como epistemologia, né, ou a ciência do conhecimento. É um termo feio, né, um nome feio, epistemologia.
mas significa meramente ciência do conhecimento. E Pramana é um processo dentro do conhecimento védico pelo qual nós conseguimos então ter a prova epistemológica, a prova científica daquele conhecimento. Isso é chamado de Pramana. E nós temos as mais importantes, existem outras, mas as mais importantes são 6. Shabda, Pratyaksha, Anumana, Upamana, Artapati e Anupalabdi Abhava. Então, o primeiro destes pranamas é Shabda, que é conhecido como testemunho oral ou testemunho verbal. Então, são registros deste conhecimento que são transmitidos, a princípio, oralmente. Porém, aqui já há uma certa limitação na compreensão do como funciona, o que é esse Shabda. Shabda, na verdade, é som. É o som que se manifesta no espaço. Do espaço, o espaço do éter, o espaço do vazio. Então, esse Shabda ele se refere também ao conhecimento que é transmitido sonoramente desde a criação, desde a origem. Não é somente aquilo que é mantido de tradição, não é dentro de uma linhagem. Naturalmente, essa linhagem ela existe. Mas quando nós pensamos, essa concepção ela acaba ficando um pouco mais recente até, de alguns séculos, de alguns milênios. Sempre vai ter uma datação. Mas Shabda, o poder de Shabda está que esse conhecimento ele está presente como som no universo. Quando nós entendemos a origem da criação de acordo com a própria visão védica, ela é coerente nesse sentido, sem dúvida alguma, mas quando você constata isso através de meditação, através de certas técnicas, onde a sua consciência acessa outro plano, ou outra frequência, outra faixa de vibração da consciência, esse conhecimento ele é validado. Esse é o processo de Shabda. Entende? Não é somente aquilo que você ouve de um guru, aquilo que você ouve de um mestre, é autêntico porque você ouviu. Hoje em dia tem muitos mestres falando coisas que não têm nem pé, nem cabeça. Certo? Com todo respeito, mas a verdade é essa. Então, Shabda se refere a acessar o conhecimento na fonte, oral, sonoro, seja através do som, da fala, da transmissão oral de um mestre autêntico e fidedigno, seja você, no seu processo, acessar. Claro que isso é um pouco difícil para a maioria das pessoas, mas é um processo a ser desenvolvido. Dentro das técnicas, dentro dos processos, no próprio yoga, temos o que é conhecido como siddhis, que também é mal compreendido. E aí acha-se que siddhis são coisas que não se deve mexer. Não. Siddhis são capacidades psíquicas desenvolvidas dentro do yoga para o seu próprio desenvolvimento de autoconsciência em yoga, como telepatia, clareaudiência, clarividência. Essas três já te dariam, com certeza, condições de acessar Shabda. E é isso que ocorria, e é isso que ocorre. O segundo sistema de Pramana é chamado de Pratyaksha, percepção direta. Ao lado de Shabda, esta é a mais importante. Então, essas duas seriam as mais importantes. Primeiro, você acessa um conhecimento através de Shabda, através do som. E aí você constata numa experiência direta, numa percepção direta, onde você então, por exemplo, pode ter a constatação de que se você vê o sol se pondo, é uma experiência direta, é uma percepção direta. Você sabe que aquilo está ocorrendo. Se você vê uma corda e você sabe identificar uma corda de uma cobra, você não se confunde. Percepção direta. Agora, se te dizem que cuidado que ali tem uma cobra e você olha, você não vê a cobra, há dois riscos. O primeiro, da pessoa estar te enganando. Da segunda, da pessoa ter visto a cobra e você não estar vendo porque ela de repente se escondeu. Você precisará agora constatar diretamente a presença dela quando ela voltar. E aí ocorre o risco de ser atacado pela cobra. Então, percepção direta é a percepção dentro deste campo.
Shabda é a percepção fora deste campo. Este campo da realidade, ele é perceptível. Shabda está num campo não perceptível. Por isso são os dois sistemas mais importantes. Quando combinados, quando integrados. Nós temos depois Anumana, que é conhecido como inferência ou dedução. Onde há fumaça, há fogo. Nem sempre. Nem sempre. Podemos ter falhas aí. Mas a ideia é esta. É um tipo de validação científica. Se tem fumaça, tem fogo. Upamana é comparação ou analogia. É que nós podemos constatar como, por exemplo, uma pessoa que nunca viu uma foca, ou uma lhama, ou mesmo um camelo. Então, como que você vai descrever um camelo para uma pessoa que só viu, de repente, cachorro? Não é? Você vai ter que descrever, você vai criar, né, uma imagem para que ela tente entender a partir daquilo que ela conhece. E quando ela ver esse animal, ela vai identificar, porque já foi feita uma descrição e agora ela está validando através da dedução. Que animal é este? Bom, segundo foi me descrito, é um camelo. Isso seria o Pamana. Depois, Artapati, postulação. É uma postulação. A postulação pode ser como, por exemplo, você passou por um acidente no elevador, ficou preso no elevador. Então, você tem agora o postulado. Todo elevador eu não mais utilizo. Eu estabeleço um postulado. Por quê? Porque a sua experiência foi de que o elevador te deixa preso. Então você postula aquilo. Por exemplo, nós temos ali a questão da claustrofobia. É um exemplo simples, né? Então, como você identifica a claustrofobia? Alguém que já teve postulado uma experiência negativa com um elevador ou com algum local fechado. Então, são diferentes níveis de validação. Pode-se usar todos? Pode. Mas os que são mais consistentes na validação é Shabda e Pratyaksha. E temos também, esse também acaba sendo importante, mas ele na verdade seria uma complementação a Shabda e Pratyaksha, que é Anupalabha Abhava. Anupalabha Abhava. Nome também diferente, né? E ele trabalha, então, uma validação cognitiva, não perceptível. Aqui é onde nós teríamos, então, como argumentar sobre a natureza da alma. A alma não tem como ser comprovada. Então, aqui é uma validação muito utilizada pelos místicos, pelos metafísicos, né? Metafísico, aquilo que está além do físico. E como que a gente vai comprovar isto? Através desse sistema. Mas também é possível através de Shabda e Pratyaksha. Aqui a gente pode utilizar esses três. Então, primeiramente, Shabda, você oferece com base na tradição sonora. A alma é eterna. Tá, mas eu não consigo. Como que eu comprovo isso? Você dá um Pratyaksha. Observe o que permanece e o que é temporário. E a pessoa pode passar dias, meses, anos observando o que é passageiro e o que é permanente, até ela entender que, sim, existe algo que é permanente. Talvez esse seja o eterno. E aí, então, busca um plano cognitivo, né? Um processo agora de validação cognitivo, onde ela terá um processo interno de percepção, de validação sonora e, ao mesmo tempo, uma constatação cognitiva dessa experiência do que é a eternidade da alma. Então, aqui seriam os meios para se adquirir o conhecimento. Seriam os meios viáveis, ou seja, os processos, né, os métodos científicos dentro dos Vedas para se adquirir conhecimento. Sem esses, não haverá conhecimento. Haverá
dogma, não é? Por exemplo, se você aplicar somente Pratyaksha, com certeza boa parte dos sistemas religiosos são desfeitos. Shabda também. Você pode até ler uma escritura conhecida, né, popularmente difundida, pode ser. Você vai dizer escrita no testemunho oral, mas quantas traduções, interpretações, deturpações, aquilo ainda é Shabda? Não é. Então, o que você deve fazer no caso como este? Utilizar Shabda, tenho ali a escritura, porque ela é verbal. Vou utilizar de Pratyaksha, vou utilizar da experiência e percepção direta. Aqui está dizendo tal coisa, vou tentar experienciar isso diretamente. Ainda vale isso? Opa, valeu, certo? E aí você vai buscar essa constatação interna, não perceptível. Ela é cognitiva, ela é da mente. Só que não é da mente inferior, a mente confusa. Essa mente, por isso que ela está em último, porque senão as pessoas colocariam ela em primeiro, né? Ah, eu tenho uma intuição. A intuição tem que ser desenvolvida. Não é meramente um frio na barriga, uma intuição. Então, esses são os sistemas. Vamos falar um pouco de cada um. Shabda, aquisição do conhecimento através de Shabda Pramana. Testemunha oral ou verbal mantida na ancestralidade e validada com atualizações de prova. Como exemplos, escrituras védicas, os Upanishads, os Puranas. Mas, como eu disse, o acesso direto da consciência ao plano desse conhecimento que está presente. É como se nós estivéssemos um Wi-Fi no espaço, certo? E a sua consciência dentro de bases desses conhecimentos e com concentração, meditação, é possível acessar esse conhecimento. Então você começa a ter agora percepções intuitivas do conhecimento. É claro que isso não é algo simples, não é? Mas é a forma mais viável para os dias de hoje desenvolvermos. E isso está se tornando possível. Nós vamos falar sobre isso na série 3 dos estudos deste ano do Open Course. A segunda, Pratyaksha, que é a percepção direta obtida através dos sentidos físicos do corpo e requer alguns parâmetros como experiência sensória direta, comprovação própria, constatação imutável e não volvida à dúvida. Então, esses seriam os elementos para você realmente ter consistência nessa validação de Pratyaksha, da experiência direta ou da percepção direta. A Anumana é a prova a partir da dedução de uma experiência já constatada no passado, como inferir que se há fumaça, há fogo, ou quando se tem um resultado sem conhecimento das causas e se estabelece parâmetros dedutivos para ela. Também é fácil de entender e ela é válida, mas ela não é totalmente abrangente, ela não abrange o todo. É muito particular, é muito limitada em determinadas questões. Upamana Pramana usa-se a prova por comparação para uma experiência ainda não realizada, mas que, por analogia com uma situação semelhante, se indica as possibilidades e resultados em determinado conhecimento. Então, é uma analogia, você faz uma analogia, como eu falei do camelo. Artapati Pramana, a postulação é prova a partir de circunstâncias passadas, onde se considera aspectos circunstanciais como parâmetros de uma possível experiência. Como exemplo, uma pessoa que já tenha experienciado ficar presa no elevador temerá usá-lo e preferirá as escadas. E por fim, Anupalabdhi Abhava Pramana, a prova cognitiva ou não perceptível é a mais usada para comprovar algo inexistente aos sentidos e percepção física. Então, aquilo que está além do campo físico de percepção nossa. Por isso é usada como Karana Anulapti, que é a não percepção da condição causal. Nós não conseguimos perceber a causa das coisas. A não percepção da substância das coisas. A não percepção da presença de si mesmo. E é interessantíssimo, e isso está muito presente no yoga. Entende? Só essa validação aqui, ela já nos dá uma abertura enorme para a consciência. Desenvolver a percepção da presença de si mesmo.
entende? E isso, assim, é o ponto-chave no yoga. A abertura da consciência, a expansão da consciência ocorre quando se percebe isso. E isso é o que mais se vende, mas se vende deturpado, né? O poder do agora, o aqui e agora, certo? Todas essas coisas são muito mal interpretadas, são muito mal entendidas, que é para facilitar. Aí torna um conhecimento popular, porém um popular que não leva a lugar nenhum, a não ser desenvolver crenças, novas fés, novas religiões. A não percepção da presença de si mesmo. Então você tem que primeiramente dissociar o que é o seu ser consciente, o que é o seu ser mental, o que é o seu ser biológico. Quando se fala da presença de si mesmo, está falando uma percepção a nível psicológico, idealizado, com base na experiência biológica, sem a consciência sobre o que se é realmente. Né? Até fala de consciência, mas fala de uma maneira assim já cheia de dogmas. Aqui realmente funciona. E aí nós temos as vias do conhecimento. Então veja, nós temos a forma de validar um conhecimento e agora nós temos como acessar esse conhecimento para ser validado. Através de Shastra, Sadhu e Guru. Mais importante, Shastra. Por ordem de importância. Shastras são as escrituras. Porque as escrituras, a princípio, elas teriam o registro daquilo que veio no som, aquilo que foi captado, absorvido, apreendido do som. E principalmente essas escrituras são as escrituras fundadas. Quando fala-se de yoga, estamos falando de yoga, porque tem muitas escrituras dentro dos Vedas e que abordam vários temas. Em yoga, estas escrituras foram compostas por rishis. Rishis são sábios, no caso sadhus, dedicados à autorrealização própria e dos demais. Então são místicos, tattvadarshana, darshana, videntes. Ou seja, eles foram os primeiros a receberem esse conhecimento oral do universo, da fonte primordial, criadora, absoluta. Imagine que a criação, quando ela ocorre, ela recebe também todo o influxo de conhecimento através do som. Tudo vem do som, certo? Nós vamos até ver nos estudos em novembro sobre a manifestação universal, como que o universo se manifesta através do som. Tem o lado mítico da descrição disto e tem as comprovações científicas dos próprios Vedas, de como no espaço se formam os átomos a partir do som. Então, Shastras, vocês vão ver daqui a pouco, nós vamos ter os Shrutis e os Smritis, são as duas formas de Shastras, são as escrituras compostas por rishis, sábios autorrealizados. Muitos deles, inclusive, são seres celestiais. Tá? Hoje em dia, no meio dessa confusão toda, iriam dizer que eles eram alienígenas. Né? Assim, a Disneylândia, Hollywood, realmente é poderosa na manipulação do imaginário coletivo. Então, conhecimento. E o conhecimento não está nas telas de cinema. Conhecimento mesmo não está. Não está na televisão. Não está nas redes sociais. Conhecimento você tem que procurar. O que nós vimos aqui? Tem um meio de você validar. E o que nós estamos vendo agora? Aonde está o conhecimento? Com as escrituras, com os sadhus, que são os praticantes, experientes nas disciplinas. Aquele que já vive, experiencia de forma direta os Shastras, as escrituras, os ensinamentos, o Shabda Pramana, o som que foi transmitido como conhecimento no universo, no Akash, no espaço. E o espaço aqui é também a própria consciência. Quando entra-se nesse transe meditativo, nesse transe de absorção, darshan, a consciência, ela entra em coerência, em harmonia com o espaço cósmico.
Por isso a ideia de expansão da consciência. Expansão da consciência não é algo artificial, como é vendido também hoje em dia, né? Com alucinógenos. Enteógenos até você tem condições de ganhar esse tipo de experiência. Mas alucinógenos não. São duas coisas distintas. E o que os sados desenvolviam era a capacidade de ativar enteógenos naturais do corpo, no cérebro, principalmente dimetiltriptamina. A meditação promove isso, certas técnicas respiratórias promovem isso. Ativação da glândula pineal, ativação do Ajna Chakra. E por fim, nós temos então o terceiro meio de adquirir conhecimento, o guru. Um orientador com linhagem, ou seja, ele pertence a alguma tradição, alguma linhagem, e reputação como prova de experiência. Ele já tem reconhecimento, né, como prova de experiência. Ele exemplifica pela própria vida aquilo que é possível, sendo ele guru, ao mesmo tempo um sadhu e uma pessoa que vive, experiencia os shastras. Então nós teríamos que validar esse guru se ele é um sadhu. E aí você tem que procurar entender o que é um sadhu. Sadhu é um sadhaka, aquele que vive disciplina. Né? Sadhu vem de sadhana, disciplina. Então, gurus que hoje estão na mídia não são verdadeiramente gurus, certo? Gurus midiáticos. Não, um guru, ele é, antes de mais nada, um sadhu. Porque para ser um sadhu, ele tem que viver as escrituras, viver o conhecimento. Escrituras aqui nós estamos falando de também fetiche literário, né? Ou um Corolla, né? Aqueles que vivem com as escrituras nas mãos. Não. Estamos dizendo aquele que vive o conhecimento transmitido a ele, seja por um mestre, seja por uma linhagem, seja por sua conexão superior com as fontes desse conhecimento, que foram validadas pelos Brahmanas. Tudo tem que ser validado pelos Brahmanas. Ah, mas eu tenho meu guru. Ok, o que ele está te ensinando? Valide nos Pranamas, porque pode ser que ele esteja te ensinando outras coisas. Pode ser que esteja te ensinando a discernir melhor qual é o time melhor, se é Corinthians ou Flamengo. Isso não é um guru. E aí nós temos a raiz do conhecimento. Então nós temos as vias, e aí temos que entender as raízes. Toda a raiz do conhecimento está nos Shastras. Entendendo que os Shastras são o primeiro nível de manifestação do som para a natureza física. Então, Shastras é a expansão no plano físico de Shabda Pramana, do conhecimento sonoro que está no universo criado e que vem dos níveis não criados, do nível imanifesto, da natureza transcendental, do mundo espiritual, vamos dizer, para ficar mais fácil. Mas a raiz está lá, como é explicado no capítulo 15 do Bhagavad Gita. Esse mundo é uma árvore invertida. Então as raízes estão no alto. É claro que alto aqui não tem nada a ver com acima e abaixo, toda essa questão hermética que é outra armadilha da mente humana. O alto aqui significa as frequências vibracionais mais elevadas da consciência. Ali estão as raízes do conhecimento. E dali então vem os Shastras. As escrituras são divididas em duas. A primeira, Shruti, a segunda, Smriti. E as duas necessitam também daquela validação de algo não visível, de algo não perceptível. Shruti é da tradição sonora. Então são as escrituras que foram escritas diretamente da sonoridade recebida dos planos superiores, através do espaço, do Akash, certo? Akash é o éter, é o espaço. Então existe o espaço e a nossa consciência está envolvida com o corpo físico. Quando nós conseguimos desenvolver essa capacidade de discernir o que é físico e o que é espírito, a consciência, então, ela se estabelece em coerência com o Akash. A consciência, diríamos, consciência. Yoga falou sobre do inconsciente. Nos Vedas, no Yoga, fala-se do consciente. Então, a consciência se conecta com o Akasha, que é a superconsciência, a consciência do absoluto, que está em tudo.
E ali conectando, então, recebe esse conhecimento Shruti. Depois nós vamos ver quais são as categorias de Shruti e de Smriti, porque Smriti trabalha a partir da memória. Então, aquilo que está escrito e veio da fonte sonora é agora trabalhado por sábios, por yogis, por místicos, não é? E vai ser trabalhado com base no Shruti, porém agora é uma forma de revolver. Então você adquire o conhecimento, você vai para um processo meditativo, para um processo prático daquele conhecimento, e dali você tem as suas experiências e elas estão validadas nesse revolver no espaço akáshico. O que significa isso? O conhecimento, quando colocado em prática, ele vai te dar reconhecimento. Você vai reconhecer internamente aquele conhecimento e faz uma atualização daquilo que é milenar, você traz para o contexto atual. Então, o processo de atualização desse conhecimento já estabelecido é definido como Smriti, tá? E muitas vezes, para que isso seja válido, por isso a ideia de memória, de Smarana, lembrar, é porque esse conhecimento ele está em você. Lembra que eu falei de Sat Chit, consciência plena de todo conhecimento? Então você está acessando esse conhecimento que está escrito de forma sonora, e ele está em sua consciência. Então você recebe ele escrito, você acessa ele como memória consciente, e desse processo interno da consciência, com o conhecimento já estabelecido na sua memória e ao mesmo tempo nas escrituras ou no campo sonoro, você agora revitaliza aquela memória, você traz esse conhecimento atualizado para o presente. Por exemplo, quando nós temos o Srimad Bhagavatam, que é um Purana, né, e ele está dentro do Smriti, e ao mesmo tempo ele passa por uma revisão, apenas uma abordagem dele, não é todo, mas uma pequena abordagem dele por Patanjali, especificamente onde é falado sobre Astanga Yoga. Então, um conhecimento que estava escrito, mas é um conhecimento existente antes da escrita, transmitido por Kapila Deva, que inclusive é o que embasa a parte teórica e filosófica do curso da formação VVY. Metodologia baseada no Astanga Yoga de Kapila. E aí Patanjali faz uma atualização, portanto é um Smriti, tá? E aqui nós temos a ramificação. Então veja, tudo tem um processo. A raiz, agora a ramificação, né? Ou a árvore. E aqui você tem, no lado esquerdo, o Shrut, que são as escrituras que foram recebidas sonoramente, e o Smriti, veja que é maior o número, aquelas que foram, então, escritas da experiência daquele conhecimento primário. E aqui nós temos, então, veja, primeiramente, os 4 Vedas, Rig, Atharva, Sama e Yajurveda, que estão aqui, Rig, Sama, Yajur e Atharva. E você tem também as outras escrituras importantes, que são Samhitas, são vários Samhitas que existem, né? O Brahma Samhita, Shiva Samhita. Você tem os Brahmanas, que são escrituras também, muitas delas filosóficas, mas também algumas voltadas à parte ritualística. Aranyaka, que são escrituras bem filosóficas sobre a natureza metafísica do ser. E os Upanishads, que também são tratados filosóficos de metafísica. Então veja que a base dos Vedas, assim, ela é bastante voltada ao autoconhecimento, certo? Depois nós vamos ter os itihasas que são, por incrível que você possa imaginar, é a mitologia, tá? Itihasas é entendido como mitologias e está dentro dos Puranas, embora aí nessa lista ela está fora, até para não ficar muito amplo o contexto dos Puranas, mas os itihasas são uma espécie de Puranas. Puranas são contextos históricos, tratados históricos. E os itihasas é a forma de contar aquela história com certas nuances. E aí você vai ter, dentre os itihasas, o Mahabharata, no Mahabharata, o Bhagavad Gita,
E você vai ter também o Ramayana, certo? Eles são itihasas. Ah, mas o Bhagavad Gita é itihasa? Ele é filosofia? Sim. Mas ele é narrado dentro de um campo de batalha. Então existe um contexto histórico, porém existe também um contexto filosófico, dentro de uma abordagem mítica. Não significa que nada daquilo existiu. O contexto mítico, védico, é diferente do contexto mítico grego, por exemplo. Entende? Não que aquilo não existiu. Aquilo existiu, mas existiu dentro de algumas configurações que a nossa capacidade racional, lógica, não compreenderia. Então, é apresentado dentro de certos contornos literários míticos. Mesmo assim, quando você lê o Bhagavad Gita, tem coisas que você não entende. Imagina se não fosse colocado dentro do contexto da Batalha de Kurukshetra. Então, os Puranas, você vai ter 18 Puranas, você vai ter também os 18 Upa Puranas, você vai ter os Upa Puranas adicionais, né? Você tem 16, 16, depois 180. Então, é um número bem maior, né? São mais de 200 Puranas. Então, você vai ter o Vaishishya Purana, Brahma Purana, são vários, né? E contam histórias, que é um misto também de mito, tá? Depois você vai ter os agamas. Os agamas, eles basicamente vão trazer aquilo que nós conhecemos como Tantra, a literatura tântrica. E você vai ter os Tantras Vaishnavas, né? Por mais que os Vaishnavas arrepiam o cabelo quando fala isso, é verdade. Né? São os Pancharatras. Os Pancharatras, ou Pancharátrica, é a parte tântrica da literatura agâmica dentro do Vaishnavismo. E aí você vai ter onde que é muito mais comum de se ver esses termos, essa abordagem, essa prática é no Shaivismo, né? Muitos dos Shivaístas. Lá nós vamos ter, então, 28 obras. Veja que nos Vaishnavas existem mais, 215 obras tântricas, que no caso é o Pancharatra, né? É uma outra abordagem daquilo que é o Tantra. E você vai ter 77 obras de Shakta, né? Que é uma outra vertente também dentro da tradição tântrica. Isso tudo a gente vê um pouco mais aprofundadamente na formação, né? E aqui entra um ponto importante para nós, são os darshans. Nós vamos ver mais detalhes a seguir. Darshanas são 6. Você tem Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Purva Mimamsa e Uttara Mimamsa. Tá? Vamos ver daqui a pouco, mais aprofundado um pouco isso. Depois temos os Dharma Shastra. Dharma Shastra são os livros de lei. Inclusive o Bhagavad Gita, ele também é considerado um Dharma Shastra. Por isso que o Bhagavad Gita é uma obra genuína. Entende? É uma obra que sintetiza todos os Vedas. Ele é considerado um Itihasa, mas ele também entra na categoria de Purana e ele é, na parte filosófica, um Dharma Shastra. Ele apresenta todo o processo de como nós podemos agir de forma a se autorrealizar. Por isso é um Dharma Shastra também. Mas principalmente nós temos o Manu Smriti, que é onde nós temos todas as leis. Então todo o sistema de lei original está ali, inclusive as leis jurídicas. E aí você coloca as leis atuais dentro, ou próximo, ou ao lado, ou uma equivalência distante, e você vai ver a discrepância que existe entre as leis reais, originais, e as leis que nós temos na Constituição, ou mesmo as leis jurídicas, né? Uma coisa bastante assim assustadora. Depois nós temos também um outro Dharma Shastra de Yajnavalkya, onde ele fala também, né, dos elementos mais ligados ao ser, ao indivíduo. Então ele vai falar sobre as disciplinas dentro do yoga, os rituais, né, a conduta. Então, por exemplo, para nós seria mais interessante, em vez de Manusmriti, estudarmos o Yajnavalkya, porque ele vai contextualizar a vida de um yogi em sociedade, para aqueles que assim desejam, né? Também temos o Parashara Smriti. Parashara é baseado nos ensinamentos de um grande rei, Parashara Muni.
que antecede o período em que as civilizações todas eram ainda originárias no continente de Bharatavarsha. Então isso aqui há mais de 100 mil anos. 100 mil anos. Depois tem mais outras 15, mas essas são as mais importantes. Depois temos também Vedangas, né? Vedangas, as divisões dos Vedas. Temos Shiksha, então são as instruções. Temos o Vyakarana, né? Todas elas são ligadas a diferentes tipos de instruções ou específicos conhecimentos, tá? Como, por exemplo, aqui Nirukta, que é basicamente a língua, o estudo da língua, sânscrito. Jyotisha, que é o estudo da astrologia. Kalpa é o estudo das eras, o estudo do tempo. E aqui nós temos os Upavedas. Então você tem os Vedangas e os Upavedas, que é o Ayurveda, bem conhecido hoje em dia, o Dhanurveda, né, que está bem ligado ao estudo de arquiteturas, né, e também é, estratégias. Gandharva Veda, ligado à música, desenvolvimento das artes, e o Artha Shastra, que diz respeito à constituição de uma sociedade, né? O Artha. Então, desenvolvimento econômico, basicamente um modelo de sistema econômico dos Vedas, Artha Shastra. Tudo isso seria o vasto e amplo campo do conhecimento dos Vedas para nós, tá? Mas nós não vamos estudar tudo isso, né? Se nós queremos entender isso tudo no geral, estudando Bhagavad Gita, já teríamos uma compreensão direcionada para o autoconhecimento, para a autorrealização. Bhagavad Gita, ele tem, na verdade, a síntese de tudo isso nele. Por isso que é um livro fantástico. E torna-se, naturalmente, uma das obras importantes a serem estudadas dentro de um curso de instrutores de yoga, tá? Agora, nós teríamos também que falar um pouco dos quatro Vedas, né? Porque tudo vem deles. Então, aqui nós teríamos um pouco essa estrutura. Por exemplo, no Rig Veda, você vai ter todas essas abordagens, né? O Shakala, Vaskala, Aitareya, que são nomes técnicos, mas só para a gente entender as categorias, né? Os Shakas, que seria muito ligado ao desenvolvimento de relacionamentos, né? Ou escolas, olha só. Os Samhitas, que são as raízes textuais, e aí você vai ter aqueles que são é, estruturados, né, dentro de um campo mais amplo. Por exemplo, Krishna aqui não é Krishna, né, o ser divino, mas o lado, diríamos, escuro, Shukla, o lado claro. Então, é muito relacionado com a lua, o Yajur, né, a lua escura e a lua clara, a lua minguante e a lua cheia, certo? E aqui você vai ter diferentes divisões. Aí você tem as escrituras Brahmana, né, que faz uma interpretação dos textos. Então, são escrituras voltadas mais à classe intelectual mesmo, os Brahmanas. Então, você vai ter aqui diferentes textos dentro de cada Veda, né? O Rig, o Yajur, o Sama e o Atharva. Então, você vai tendo categorias aqui de desenvolvimento. Aí depois você tem os Aranyakas, que são os, os textos que servem como fundamentos, né? Os textos fundados dentro da visão da filosofia. Então, aí você tem o Aitareya Upanishad, aqui o Taittiriya e o Katha Upanishad, né, o Brihadaranyaka Upanishad, todos aqui são basicamente o Upanishad, certo? Chandogya, boa parte que são livros dos Upanishads. Por quê? Os Vedas, eles eram bastante difusos, então passa por um processo de organização em quatro categorias. E o que vai se caracterizar nessas quatro categorias é a ordem dos textos e do que eles tratam dentro dos Upanishads. Depois você tem os Upanishads menores, né, que são menos estudados, mas nem por isso são menos importantes. Tá? Por exemplo, aqui ó, você tem Yoga Tattva, é um Upanishad que fala somente sobre yoga. Você tem outros,
O Amrita Bindu também é muito importante dentro do yoga. Atma Bodha, Nada Bindu Upanishad. Isso aqui é fantástico. É para estudar, inclusive, o som, a origem do som, o Akash. Nada Bindu. Né? Hamsa Upanishad. Maitreya Upanishad, que é de um grande rishi. Dhyana Bindu Upanishad, também é super importante ele para o desenvolvimento da meditação. Então são vários. Griha Sutra, ou Griha Sutra, que são os manuais domésticos, rituais e tudo que importa nesse caso, né? Então aqui, por exemplo, você vai ter, inclusive, deixa eu só confirmar. Não, não está nesse aqui. Eu acho que até está, só que está com algum outro nome diferente, mas fala tudo sobre o desenvolvimento do Griha, né? Griha significa vida matrimonial. Então, como ter uma vida matrimonial em harmonia com o todo, com o divino, né? A estrutura toda, a organização da vida familiar, está tudo ali nessas obras. E, por fim, os Dharma Sutras, né? Os livros de leis, tá? Como nós havíamos falado, tem aqui novamente, ó, Parashara, também existe o livro de Gautama, que não é Buda, é uma outra personalidade, um outro sábio. Então, é só para a gente entender a complexidade de temas, complexidade de assuntos que são divididos dentro dessas quatro principais linhas, pilares do conhecimento dos quatro Vedas. Chatur, quatro, né, os quatro Vedas. E aqui a gente tem uma divisão, então, nós vimos quais são esses quatro, eles estão aqui, e agora nós temos aqui a ordem na qual eles novamente se dividem. Na verdade, aqui é uma outra explanação do que já foi visto. Mas o que é importante aqui é ver essa parte, ó, Vedanta. Então aqui já começa a fazer uma filtragem do conhecimento que é essencial no yoga. Aqueles que compõem uma estrutura do pensamento na visão do Vedanta. Então você vai ter os Upanishads, os Brahma Sutras e também o Bhagavad Gita. Então essas três linhas de conhecimento, o Bhagavad Gita é uma obra, mas ela sintetiza, como eu falei, boa parte de todo o conhecimento, se não que todo o conhecimento védico. Os Brahma Sutras, né, é o próprio Vedanta Sutra, que é uma obra também, mas tem muitos comentários para ele, assim como o Bhagavad Gita. Então aqui nós teríamos dois livros fundamentais no yoga, o Vedanta Sutra e o Bhagavad Gita. E por fim, aqui está numa ordem primária, o vasto campo dos Upanishads, né? Então você tem vários Upanishads, são 108 os mais importantes. Você tem desses mais importantes aqueles que são essenciais, que são esses sete, né? O Isha Upanishad, Mandukya Upanishad, o Mundaka, Brihadaranyaka, Chandogya, Kata e Kena Upanishad. Você teria aqui 7 livros, 8, 9. Seriam 9 livros essenciais para serem entendidos dentro de um sistema de yoga. E aí nós temos então, com base nisso, entendemos qual é a essa filtragem do conhecimento. Ela vai se sintetizar no Vedanta, e aí nós entramos nos campos que são chamados então de visões do conhecimento. São Sat Darshans. Darshans, como eu havia dito, Tattva Darshinaha, vidente. Então diríamos que estas 6 formas de ver o conhecimento seriam as 6 formas de desenvolver a capacidade de ver a realidade com esse conhecimento. Tá? Sad é 6, Darshan, 6, diríamos, 6 campos de revelação. Né? Revelação no sentido de desvelar aquilo que está fora, diante ou distante dos nossos olhos. Nós vamos ter então Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta. Tá? Nós temos ali os autores, né? Sankhya de Kapila, o Yoga de Patanjali, Nyaya de Gautama, Vaisheshika de Kanada, Mimamsa de Jaimini e Vedanta de Badarayana Vyasadeva. Tá? É comum utilizar
o yoga sozinho. É o que nós mais vemos. É a utilização do yoga sozinho. A gente estuda yoga, faz um curso de yoga, você vai aprender só yoga, só o que Patanjali falou. Só que Patanjali não fala de asanas, não fala de pranayamas, ele simplesmente expõe que existem e o porquê existem, mas ele não exemplifica técnicas. Em nenhuma dessas obras é falar da parte técnica. Só que ele dá apenas a abordagem teórica, não filosófica. Então é comum que, quando não se tem a base filosófica do yoga, no Yoga Sutra, por exemplo, vai se buscar uma base teórica ou filosófica em Vedanta, que é o mais comum. Não é errado. Porém, se a pessoa estuda yoga e ela busca o fundamento do yoga no Vedanta, falta algo no meio. Porque o yoga basicamente é a psicologia. Entende? O Yoga Sutra vai falar sobre a mente, controle da mente, ou como ocorrem os processos psíquicos do praticante de yoga. E aí você vai dar agora um respaldo disto em filosofia, no Vedanta. Só que o Vedanta é a conclusão última de todo o conhecimento metafísico. Ele é a síntese de todos os Upanishads. Por isso que nós vimos aqui Upanishads, Brahma Sutra, Bhagavad Gita. O que significa isto? Que os Upanishads estão sintetizados no Brahma Sutra ou Vedanta Sutra, e o Vedanta Sutra está sintetizado no Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita, ele já coloca para você todo o conhecimento dos Upanishads. Entende? E aí então o que acontece? Está faltando algo. Você está indo do plano psíquico para o plano intelectual, para o plano metafísico, sem entender o plano físico. Entende qual está sendo o problema? Vamos dizer que a pessoa é nova no yoga, ela está apenas praticando os asanas, sentindo o seu corpo, mas ela quer entender. E aí utiliza o Yoga Sutra para dar um entendimento da mente. Ah, você está sofrendo esse tipo de distúrbio, você está com sua emoção abalada por isso, está acontecendo isso. Vamos fazer uns pranayamas, vamos fazer umas respirações, ok? E na hora de estudar a parte filosófica, vai para o Vedanta Sutra, que vai te dizer que o fim último é o Brahman, é a energia. Não existe nada, só a energia. E aí o que acontece? Esse corpo é um problema. A vida é um problema. Por isso que muitas vezes no yoga cria-se um delay, né? Ou esse delay pode gerar pessoas disfuncionais. Quantos praticantes de yoga que praticam yoga há muito tempo e você percebe que são disfuncionais? Às vezes não fala, né, assim, uma frase completa com um sentido coerente. Ah, porque eu sou muito místico, porque. Não, tem alguma coisa disfuncional ali. Entre a mente e o campo extrafísico, o físico está ficando de lado, está sendo mal entendido, ou está desregulado, ou está completamente desequilibrado. Por isso que dentro do sistema original, yoga está sempre atrelado a Sankhya, são sempre duplas. É Sankhya e Yoga, Nyaya e Vaisesika, Mimamsa e Vedanta. Entende? Então, o que nós fazemos na formação VVY? Nós estudamos o Yoga de Patanjali, respaldado na parte de entendimento da natureza cósmica, da natureza física do universo, porque o Sankhya vai falar sobre isso. Uma visão metafísica a partir da constituição, da genealogia do cosmos. Para você entender o seu corpo, da biologia, das células, das partículas, dos átomos, completamente entender o que é. É mais do que anatomia. Sankhya embasa toda a estrutura do ser, na matéria. E não ficamos só nisto. Então nós unimos ao yoga Sankhya e Vedanta.
Então você entende a parte física, entende a sua parte psíquica e entende a parte espiritual, metafísica. Certo? É o que nós fazemos na formação. E aqui no caso, o yoga, então, vai falar sobre a psicologia da mente, né? Nyaya é a lógica, são estudos da lógica, então muito ligado à gramática, à linguagem, né, aos sentidos. Depois vai Shastika, que é basicamente a constituição atômica do universo. Vai falar sobre partículas mesmo, os átomos. Então, uma visão mais materialista, uma visão bem materialista. Mas é fundamental, é a física, é o estudo da física, basicamente. Mas Sankhya já tem isso. Mimamsa vai estudar sobre as ações e reações. É uma visão filosófica totalmente voltada ao karma. Isso também é muitas vezes conhecido como karma Mimamsa. E o Vedanta é a metafísica filosófica. Tá? Então essas seriam as visões possíveis. E desse modo, então, nós terminamos essa primeira aula, trazendo então para vocês essa contextualização do fundamento do yoga, certo? Justamente em relação ao que nós poderíamos ter como base, aqui, a luz do conhecimento no yoga. A luz do conhecimento no yoga. Então, se você tem uma base do que é o conhecimento, nós vamos aprofundar mais isso na aula 2 ainda. Como ele surge. Aqui é a base, certo? Aqui é como adquirir esse conhecimento. Então, nós temos que saber onde ele está, como adquiri-lo. Mas antes de adquiri-lo, qual conhecimento devemos adquirir? Como nós mostramos, Yoga, Sankhya e Vedanta. Estamos falando de autoconhecimento através do Yoga. E se é autoconhecimento através do Yoga, objetivo de lançar luz sobre o conhecimento do Yoga, então é natural que temos que fundamentar nessas três bases: o Yoga Sutra de Patanjali, Sankhya Yoga de Kapila e o Vedanta Sutra de Naraya, a Badarayana Vyasadeva, ou Vyasadeva, que é mais conhecido, certo? Agora, esses três conhecimentos, ou esses três caminhos, essas três vias de aquisição do conhecimento, elas estão sintetizadas, como eu já disse algumas vezes, no Bhagavad Gita. E todos esses diferentes conhecimentos, eles são do Yoga, do Vedanta e de Sankhya, eles estão estabelecidos dentro dos 12 módulos da formação VVY. E é isso que nós vamos estudar ao longo dos próximos meses, ao longo de 2024. Na próxima aula, nós vamos aprofundar mais outros temas ligados a esse tema primário, que é a luz do conhecimento, certo? Nós vamos estudar sobre, basicamente, os pilares que estão aqui, né? Mas como que isso é levado para a dimensão do eu. Nós vimos aqui a dimensão do conhecimento. Por isso, as dimensões do yoga. Na aula 2, nós vamos falar sobre a base do conhecimento no eu. Como que esse conhecimento, então, vai ser trazido para a nossa experiência pessoal. E na terceira aula é a realização desse conhecimento. Como que esse conhecimento, a luz desse conhecimento, depois a luz sobre você na experiência desse conhecimento, e na terceira aula, como que esse conhecimento, ou como que o eu lançará essa luz para a sua realização. E essa realização naturalmente se refere tanto à sua realização pessoal, como também à sua realização profissional e também, principalmente, no campo da sua realização espiritual. Pessoal, profissional e espiritual. Certo? Então, temos aqui a estrutura dessa primeira série dos estudos relacionados à luz do conhecimento no yoga. A imersão desse conhecimento na nossa dimensão pessoal e, por fim, a realização desse conhecimento na dimensão prática, na transmissão, no ensino, no desenvolvimento e na ascese de consciência através do yoga. Então, eu agradeço por sua presença, sua atenção. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e nos vemos na próxima semana
para a aula 2 do Open Course, série 1, com o tema A Luz do Conhecimento no Yoga. Namaskar.